Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. Que bênção poder recebê-lo aqui, neste espaço onde o tempo parece se aquietar e onde o céu se inclina para escutar aquilo que o coração não consegue dizer em voz alta. Você não chegou até aqui por acaso. Você buscou este instante de paz diante de Deus, e isso já é um sinal. Mesmo com a mente cheia de preocupações, o seu coração ainda sabe onde encontrar descanso. E é aqui, nesta oração, que esse descanso vai ser encontrado. Talvez você tenha chegado com uma angústia que muitos sentem, mas poucos falam. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, o peso de olhar para trás e achar que muita coisa ficou pelo caminho. O medo de envelhecer, de perder as forças, de ver os anos correndo enquanto tantos sonhos continuam sem realizar. Se é assim que você se sente, saiba que existe lugar para essa angústia nesta oração. Os arcanjos do Senhor já estão atentos a cada coração representado aqui. São Miguel, São Rafael e São Gabriel se aproximam agora de cada pessoa, prontos para trazer paz onde há aflição e esperança, onde o tempo parecia ter virado inimigo. Antes de avançarmos, há corações que ainda não foram alcançados por esta corrente de fé. Há pessoas carregando essa mesma aflição e que ainda não chegaram até aqui para orar. Você pode ser o instrumento que leva esta oração até elas. Curta esse vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família. Considere também se tornar membro e sustentar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. Faça isso antes de seguir, porque cada pessoa que se une a esta corrente fortalece o clamor de todos nós. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor poderoso enviado pelo Altíssimo, voltamos para ti agora com um clamor que nasce de uma angústia silenciosa. Há pessoas nesta oração atormentadas pelo medo do tempo que passa, que sentem o peso de cada aniversário como se fosse uma contagem regressiva, que olham no espelho e se assustam com os sinais dos anos, que vivem com a sensação constante de estar ficando para trás, de estar perdendo o tempo, de que a vida está escorrendo pelos dedos sem que consigam segurá-la. Vem com a tua espada de luz, São Miguel, e coloca-te diante de cada coração dominado por esse medo. Há quem viva angustiado com a idade que tem, que acredita que já passou da hora de tudo, que olha para os anos que vieram e sente que desperdiçou tempo demais, que olha para os anos que virão e sente medo do que a velhice pode trazer. Há quem tenha parado de sonhar por achar que agora é tarde, que tenha desistido de projetos por acreditar que não há mais tempo. São Miguel liberta cada uma dessas pessoas da tirania do relógio. Que o medo do tempo perca o poder que tinha. Que onde havia desespero pela idade comece a haver paz com cada fase da vida. Porque o tempo, aos olhos de Deus, não funciona como aos olhos dos homens. O que para nós parece tarde, para Ele pode ser o momento exato. O que para nós parece tempo perdido, Ele pode transformar em preparação para algo maior. São Miguel, com a tua espada, corta a mentira de que a vida tem um prazo de validade para os sonhos. Corta a mentira de que certas idades já não servem para recomeçar. Que cada pessoa desta oração entenda que enquanto há vida, há tempo. Que enquanto há fôlego, há propósito. Que a idade nunca é obstáculo para aquilo que Deus ainda quer realizar. Cura, São Miguel, o arrependimento que muitos carregam pelo tempo que acreditam ter desperdiçado. Porque há quem se torture com o passado, que fica remoendo os anos em que poderia ter feito diferente, que se pune pelas escolhas de antes, pelas oportunidades que deixou passar, pelo tempo que sente ter jogado fora. Liberta essas pessoas desse peso, São Miguel. Que ninguém fique preso ao que já passou e não pode mudar. Que o passado deixe de roubar o presente. Que cada um consiga olhar para frente, para o tempo que ainda tem, em vez de chorar sobre o tempo que já se foi. E protege, São Miguel, especialmente aqueles que temem a velhice que se aproxima, que têm medo de ficar sozinhos quando envelhecerem, que temem perder a saúde, a independência, a utilidade, que olham para os mais velhos e enxergam apenas o que a idade tira, sem enxergar o que ela também pode trazer de sabedoria, de paz, de serenidade. Traz a essas pessoas uma esperança nova sobre o envelhecer, que possam ver os anos que virão não como uma ameaça,
mas como uma nova fase cheia de dignidade e de sentido. Que confiem que o mesmo Deus que as sustentou até aqui não vai abandoná-las na velhice. Que a tua presença, São Miguel, traga a cada coração a paz com o próprio tempo. Que ninguém viva mais correndo contra o relógio em desespero. Que cada pessoa aprenda a viver o presente com plenitude, a valorizar cada dia como um presente, a confiar que o tempo dela está nas mãos de Deus. Que o medo de envelhecer dê lugar à gratidão por cada ano vivido. Que a angústia do tempo que passa dê lugar à certeza de que cada fase tem a sua beleza. Liberta cada coração que foi colocado sob a tua proteção neste momento, São Miguel, e devolve a cada um a paz de viver o seu tempo sem medo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me liberta do medo do tempo e me dá paz em cada fase da vida. São Rafael Arcanjo, médico das feridas invisíveis, tu que curas não só o corpo, mas também as marcas que ficam gravadas na alma depois de um susto, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos carregam sem conseguir explicar direito. Há pessoas nesta oração que passaram por um acidente, por um trauma, por um momento de perigo real e que nunca mais foram as mesmas depois daquilo. O corpo até se recuperou, mas por dentro ficou uma ferida que não aparece em nenhum exame. É a essas pessoas, marcadas por um susto que não conseguem superar, que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura restauradora. Há quem tenha se envolvido em um acidente e desde então viva com medo, que não consegue mais dirigir com tranquilidade, que revive a cena repetidamente na mente, que sente o coração disparar diante de qualquer situação que lembre o que aconteceu. Há quem tenha passado por um momento em que a própria vida ou a de alguém amado esteve em risco e que ficou marcado por aquele instante de terror. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações traumatizados. Toca com a tua mão de cura o lugar exato onde o susto ficou gravado. Que a lembrança que ainda aterroriza comece a perder a força, porque um trauma tem esse poder cruel de prender a pessoa a um único instante. Um momento que durou segundos e que continua se repetindo por meses, por anos. A mente, tentando proteger, acaba mantendo a pessoa presa àquele momento de perigo, sempre em alerta, sempre esperando que aconteça de novo. São Rafael, liberta cada coração dessa prisão. Que a cena que se repete pare de se repetir. Que o corpo que vive tenso possa finalmente relaxar. Que a mente que ficou em guarda permanente possa entender que o perigo já passou, que agora está seguro, que pode voltar a descansar. Cura, São Rafael, o sobressalto que ficou no corpo. Porque o trauma não fica só na memória, ele fica também na carne. Há quem tenha ficado com o sono agitado, quem se assuste com qualquer barulho, quem sinta o corpo travar diante de situações que antes eram normais. Quem tenha desenvolvido medos que antes não tinha. São Rafael alcança cada uma dessas reações que o susto deixou. Acalma o sistema que ficou em alarme constante. Devolve ao corpo a sensação de segurança que ele perdeu. Que onde havia sobressalto, volte a haver serenidade, e onde havia tensão, volte a haver descanso. Liberta também, São Rafael, do medo que passou a limitar a vida, porque muitas vezes, depois de um trauma, a pessoa começa a evitar. Evita o lugar onde aconteceu, evita a atividade que estava fazendo, evita tudo o que possa lembrar aquele momento. E aos poucos a vida vai ficando menor, mais restrita, mais aprisionada pelo medo. São Rafael, devolve a essas pessoas a liberdade que o trauma roubou, que possam voltar a fazer o que evitavam, que possam retomar a vida que o susto interrompeu, que o medo deixe de ditar o que podem ou não podem fazer, e que a coragem, sustentada por ti, ocupe de novo o seu lugar. E cura, São Rafael, a culpa que às vezes acompanha quem sobreviveu, porque há quem tenha passado por algo em que outros se feriram ou partiram, e que carrega o peso de ter sobrevivido, que se pergunta por que continuou vivo, que revive o momento tentando entender se poderia ter feito algo diferente. Alcança esses corações, São Rafael. Liberta-os dessa culpa que não lhes pertence. Que entendam que sobreviver não foi um erro, mas um presente. Que a vida que continua não precisa ser vivida sob o peso da culpa,
mas com gratidão e com propósito renovado por cada dia recebido. Toca especialmente quem passou por isso e nunca teve com quem falar, porque há quem tenha guardado o trauma sozinho, que nunca contou para ninguém o quanto aquilo o abalou, que aprendeu a fingir que está tudo bem enquanto por dentro ainda treme, que acha que já deveria ter superado e por isso esconde o que sente. São Rafael traz compaixão a esses corações solitários, que ninguém se sinta fraco por ainda carregar as marcas do que viveu, que ninguém se envergonhe de ter sido abalado por algo tão grande, que cada um saiba que o céu vê essa dor guardada e que veio para curá-la. E devagar, São Rafael, no tempo que cada coração precisar, vai desfazendo o nó que o trauma deixou. Que a lembrança daquele momento, que hoje traz pavor, um dia possa ser apenas uma memória sem o poder de machucar. Que a pessoa possa contar o que viveu sem que o corpo entre em desespero. Que aquele instante que dividiu a vida em antes e depois deixe de dominar o presente. Que cada coração traumatizado nesta oração encontre, pela tua intercessão, o caminho de volta para a paz, para a segurança e para a liberdade de viver sem o peso constante do medo. São Rafael Arcanjo, cura toda ferida deixada por um trauma ou acidente e devolve a paz a cada coração ainda marcado pelo susto, conforme cada um foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura o meu trauma e devolve a minha paz e segurança. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, anjo que reconhece os dons escondidos e anuncia o momento de colocá-los para brilhar, voltamos agora o nosso clamor para ti com um pedido que muitos carregam sem nunca terem colocado em palavras. Há pessoas nesta oração que têm um talento, um dom, uma capacidade que sentem dentro de si, mas que não sabem como começar a usar, que percebem que nasceram para algo, que têm um chamado, uma habilidade especial, mas que ficam paradas sem saber por onde dar o primeiro passo. É a essas pessoas, cheias de potencial, mas travadas na largada, que esta oração se dirige agora, pedindo a tua direção. A quem tenha um dom para criar, para ensinar, para cuidar, para construir, para transformar, e que vive esse dom guardado por não saber como transformá-lo em algo concreto. A quem sinta que tem muito a oferecer, mas que não enxerga o caminho para começar, que fica olhando os outros realizarem, enquanto o próprio talento continua adormecido dentro de si. São Gabriel, vem até cada uma dessas pessoas. Tu que sabes revelar os caminhos ocultos, ilumina o primeiro passo de quem tem tanto a dar, mas não sabe como dar. Que o dom guardado comece finalmente a encontrar a sua expressão. Porque é uma angústia particular ter um talento e não saber o que fazer com ele. É sentir dentro de si uma força que pede para sair e não encontrar a porta. É ter a semente, mas não saber onde plantá-la. É carregar um propósito sem enxergar o caminho que leva até ele. São Gabriel, traz clareza a essa angústia. Que onde há confusão sobre o que fazer, comece a haver direção. Que a pessoa consiga enxergar com nitidez os primeiros passos concretos que precisa dar. Que o dom que parecia sem destino encontre o caminho por onde deve fluir e frutificar. Revela, São Gabriel, o valor daquilo que a pessoa muitas vezes despreza em si mesma, porque é comum não valorizar o próprio talento. Achar que aquilo que se faz com facilidade não tem valor justamente por ser fácil. Comparar o próprio dom com o dos outros e concluir que o seu não é bom o bastante. São Gabriel, abre os olhos de cada pessoa para o tesouro que carrega. Que reconheçam o valor daquilo que Deus colocou nelas. Que parem de diminuir os próprios dons. Que entendam que aquele talento não foi dado por acaso, mas com um propósito, e que o mundo precisa exatamente daquilo que só elas têm para oferecer. Vence, São Gabriel, o medo que paralisa, porque muitas vezes o que impede a pessoa de começar não é a falta de talento, mas o medo. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de tentar e fracassar, o medo do que os outros vão pensar, o medo de se expor, de errar, de não dar certo. Liberta cada coração desse medo, São Gabriel. Dá coragem para dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as garantias.
Que a pessoa entenda que ninguém começa pronto, que todo grande caminho começa com um passo imperfeito. E que é dando esse primeiro passo que o caminho vai se revelando adiante. Coloca, São Gabriel, as pessoas certas no caminho de quem quer começar. Porque ninguém realiza sozinho. Há quem precise de alguém que ensine, que oriente, que abra uma porta, que dê a primeira oportunidade. Traz para a vida dessas pessoas os mentores certos, os parceiros certos, as conexões certas. Que apareça quem possa mostrar o caminho. Que surja quem acredite no talento delas antes mesmo que elas acreditem por completo. Que Deus use pessoas como instrumentos para ajudar cada um a dar os primeiros passos rumo àquilo para o qual foi criado. Dá também, São Gabriel, a disciplina que transforma o dom em realização. Porque o talento sozinho não basta. É preciso constância, é preciso trabalho, é preciso persistir mesmo quando os resultados demoram. Há quem comece animado e desista no primeiro obstáculo. Quem tenha o dom, mas não a disciplina para desenvolvê-lo, concede a cada pessoa desta oração a firmeza de continuar. Que não desistam nos começos difíceis. Que entendam que todo talento precisa ser lapidado, que todo dom precisa ser cultivado e que a recompensa vem para quem persevera no caminho que Deus abriu. E abençoa, São Gabriel, o fruto que virá desse talento posto em ação. Que aquilo que hoje é apenas potencial se transforme em realização concreta. Que o dom que estava guardado se torne bênção, não só para quem o possui, mas para todos que serão alcançados por ele. Que a pessoa que hoje não sabe por onde começar, possa um dia olhar para trás e ver o quanto caminhou. Que o talento adormecido desperte, floresça e dê frutos abundantes. Que cada pessoa desta oração encontre, enfim, a coragem e a direção para colocar no mundo aquilo que Deus colocou dentro dela. São Gabriel Arcanjo revela o caminho e dá coragem para que cada talento adormecido comece a florescer, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel me mostra o caminho para usar os dons que Deus me deu. São Miguel Arcanjo, guardião dos que enfrentam os caminhos difíceis e defensor dos que se sentem pequenos diante dos poderosos, voltamos agora para ti com um pedido que muitos carregam com aflição no peito. Há pessoas nesta oração prestes a enfrentar um trâmite decisivo, um processo importante, uma audiência, uma perícia, uma burocracia da qual depende o futuro, uma decisão que está nas mãos de outras pessoas e que pode mudar completamente a vida. É a essas pessoas, diante de uma batalha que não se trava com as próprias forças, que esta oração se dirige agora pedindo a tua proteção. Há quem esteja esperando o resultado de um processo que se arrasta há tempo, que já cansou de idas e vindas, de documentos, de prazos, de esperas que parecem não terminar. Há quem tenha uma decisão importante nas mãos de um juiz, de uma junta, de uma autoridade que nem conhece o seu rosto, mas que segura o seu futuro. Há quem se sinta pequeno diante de um sistema grande demais, complicado demais, lento demais. São Miguel, coloca-te diante de cada uma dessas situações. Que tua espada de luz abra os caminhos que a burocracia mantém fechados. Que o que está travado comece a se mover pela tua intervenção. Porque há uma angústia especial em depender de decisões que não estão sob o nosso controle. É fazer tudo o que se pode e ainda assim precisar esperar. É ter feito a sua parte e depender da parte dos outros. É saber que o resultado pode ser justo ou injusto e não poder garantir qual será. São Miguel, traz paz a essa aflição. Que cada pessoa desta oração, depois de fazer o que está ao seu alcance, consiga entregar o resto nas mãos de Deus. Que a espera não seja tomada pelo desespero. Que a incerteza não roube o sono. Que a confiança de que o céu está no controle sustente cada coração até o desfecho. Vai à frente, São Miguel, de cada trâmite, de cada processo, de cada decisão. Prepara o caminho antes que a pessoa chegue. Toca o coração de quem vai decidir. Que as autoridades envolvidas ajam com justiça. Que quem tem o poder de decidir seja movido para o lado do que é certo. Onde houver injustiça sendo preparada, São Miguel,
desfaz com a tua espada. Onde houver má intenção contra alguém desta oração, corta antes que se concretize. Que ninguém seja prejudicado por um sistema falho, por uma decisão errada, por alguém que quer o mal. Que a justiça de Deus prevaleça sobre toda a injustiça dos homens. Protege, São Miguel, especialmente os que estão diante de disputas desiguais, porque há quem enfrente adversários mais poderosos, quem esteja lutando contra alguém com mais recursos, mais influência, mais poder, quem se sinta sozinho e sem forças diante de um oponente grande demais. São Miguel, sê tu a força de quem não tem força. Assim como enfrentaste e venceste inimigos muito além das capacidades humanas, luta agora ao lado de cada pessoa desta oração que está numa batalha desigual. Que o poder do céu equilibre a balança. Que a causa justa vença mesmo contra todas as probabilidades. Que ninguém seja esmagado apenas por ser o mais fraco aos olhos do mundo. Dá clareza e serenidade, São Miguel, para os momentos decisivos. Porque há horas em que a pessoa precisa falar, se posicionar, prestar um depoimento, tomar uma decisão na hora. E o nervosismo pode atrapalhar, o medo pode travar as palavras, a pressão pode confundir os pensamentos. Protege cada pessoa nesses momentos cruciais. Que a mente esteja clara, que as palavras certas venham na hora certa, que a serenidade substitua o desespero, que cada um consiga apresentar a sua causa com dignidade, com verdade, com a tranquilidade de quem sabe que não está sozinho, porque o príncipe das milícias celestes está ao seu lado. Guarda também, São Miguel, do desgaste que essas lutas provocam, porque um processo longo cansa. Uma disputa que se arrasta desgasta a saúde, os nervos, a esperança. Há quem esteja doente de tanta preocupação, quem tenha perdido noites de sono, quem sinta que a batalha está consumindo a própria vida. Protege a saúde e a paz interior de cada um enquanto a resolução não chega. Que ninguém adoeça por causa da espera. Que ninguém perca a fé no meio do caminho. Que a força para continuar seja renovada a cada dia até que a vitória finalmente chegue. E que quando a resposta vier, São Miguel, seja uma resposta de justiça e de bênção. Que o resultado favoreça quem tem razão. Que a verdade prevaleça. Que aquilo que parecia perdido seja recuperado. E aquilo que estava travado seja finalmente resolvido. Enche cada coração desta oração com a esperança de que essa batalha vai terminar bem. Que a angústia de hoje se transforme em alívio amanhã. Que cada pessoa que hoje enfrenta um trâmite difícil possa em breve dar graças por uma vitória conquistada com a tua proteção. Defende cada causa que foi colocada sob a tua espada neste momento. São Miguel Arcanjo, protege e conduz cada pessoa diante dos processos e decisões difíceis e faz prevalecer a justiça, conforme cada causa foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários. São Miguel vai à frente da minha causa e faz a justiça prevalecer. São Rafael Arcanjo, restaurador da alegria perdida. Tu que sabes devolver a leveza a quem esqueceu como é viver sem peso, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos fazem sem nem perceber o quanto precisam dele. Há pessoas nesta oração que transformaram a vida inteira em obrigação, que acordam, cumprem tarefas, resolvem problemas, cuidam de todos, atravessam o dia no automático e vão dormir para recomeçar tudo igual no dia seguinte. Que já não lembram a última vez que fizeram algo só por prazer, que esqueceram como é viver e não apenas cumprir a vida. É a essas pessoas que esta oração se dirige agora com a tua cura restauradora. Há quem viva há tanto tempo assim que já nem percebe, que se acostumou a ser só responsabilidade, só dever, só a pessoa que resolve, que colocou a própria alegria em último lugar, sempre depois de tudo e de todos, até esquecer que ela existia. Há quem sinta um vazio no fim do dia, sem entender de onde vem, sem perceber que é a falta de viver de verdade, e não apenas de funcionar. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações. Toca com a tua mão de cura o lugar onde a alegria adormeceu. Que a leveza que foi soterrada pelas obrigações comece a ressurgir.
Porque a vida não foi feita apenas para ser cumprida, mas para ser vivida. Não foi feita só de deveres, mas também de momentos que enchem o coração. E há algo triste em atravessar os anos apenas resolvendo, apenas dando conta, sem nunca parar para sentir o gosto de estar vivo. São Rafael, desperta cada pessoa desta oração para isso. Que percebam o quanto se esqueceram de si mesmas. Que sintam de novo a falta das coisas simples que traziam alegria. Que redescubram que têm o direito de viver e não apenas a obrigação de manter tudo funcionando. Devolve, São Rafael, o prazer nas pequenas coisas. Porque a alegria mora justamente ali, no que é simples. Numa conversa sem pressa, numa refeição saboreada de verdade, num momento de descanso sem culpa, numa atividade feita só porque dá prazer, sem precisar servir para nada. São Rafael, reacende em cada coração desta oração a capacidade de aproveitar essas coisas, que voltem a sentir o sabor da vida, que se permitam pausas, que se permitam prazeres simples, que entendam que cuidar da própria alegria não é egoísmo, mas necessidade, porque um coração vazio não tem o que dar aos outros. Liberta, São Rafael, do peso da culpa que impede o descanso. Porque há quem não consiga parar sem se sentir culpado, que acha que descansar é preguiça, que sente que precisa estar sempre produzindo, sempre útil, sempre resolvendo, para ter valor. E assim vive exausto, sem nunca se permitir o descanso que merece. São Rafael, cura essa culpa, que cada pessoa entenda que também precisa de cuidado, que aprenda que parar para se recuperar não é fraqueza, mas sabedoria, que se permita descansar sem sentir que está devendo algo, porque até o Criador descansou e ensinou que o descanso é sagrado. Reacende, São Rafael, os sonhos e os desejos que foram deixados de lado, porque quem vive só de obrigação vai esquecendo o que gosta, o que sonha, o que deseja. As vontades vão ficando para depois, para quando houver tempo, para quando as obrigações acabarem. E esse tempo nunca chega. São Rafael ajuda cada pessoa a resgatar aquilo que foi engavetado. Que voltem a se perguntar o que as faz feliz. Que voltem a nutrir os próprios sonhos. Que percebam que merecem dedicar tempo àquilo que dá sentido e alegria à vida, e não apenas àquilo que precisa ser feito. Cuida especialmente daqueles que se anularam por cuidar dos outros, porque há muitas pessoas nesta oração que se dedicaram tanto à família, ao trabalho, aos que dependem delas, que se perderam nesse cuidado, que não sabem mais quem são fora do papel que cumprem, que deram tanto que já não sobrou nada para si mesmas. São Rafael restaura essas pessoas, que reencontrem a própria identidade, que entendam que também merecem receber e não só dar, que aprendam a se cuidar com o mesmo carinho com que cuidam de todos, porque também são filhas amadas de Deus, dignas de atenção e de alegria. E devolve, São Rafael, a leveza a cada coração pesado de tanto cumprir a vida, que a rotina deixe de ser apenas um fardo, que voltem os momentos de alegria genuína, que cada pessoa desta oração possa não só atravessar os dias, mas viver cada um deles, que reencontrem o brilho que a vida ganha quando há espaço para o prazer, para o descanso, para os sonhos, que aquilo que virou só obrigação volte a ter também alegria. Porque a vida plena é obra tua, São Rafael, e tu sabes devolver a leveza a quem já esqueceu como é viver sem peso. São Rafael Arcanjo, restaura a alegria e a leveza de quem transformou a vida em pura obrigação, conforme cada coração foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael devolve a minha alegria e me ensina a viver com leveza de novo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro que traz a sabedoria do céu para as encruzilhadas do coração. Tu que iluminas o entendimento de quem precisa escolher, voltamos agora o nosso clamor para ti com um pedido que dilacera muitas pessoas por dentro. Há quem esteja nesta oração dividido entre o dever e o desejo, entre o que precisa fazer e o que gostaria de fazer, entre a responsabilidade que carrega e o sonho que pulsa no coração, entre agradar aos outros e ser fiel a si mesmo.
Que a essas pessoas rasgadas por dentro entre dois caminhos, que esta oração se dirige agora pedindo a tua sabedoria. Há quem viva uma vida inteira, fazendo o que os outros esperam e nunca o que o próprio coração pede. Que escolheu o caminho seguro por dever e olha com saudade para o caminho que não trilhou. Que sente o peso de responsabilidades reais, verdadeiras, importantes, mas que também sente arder dentro de si um desejo que não vai embora. São Gabriel, vem até cada uma dessas pessoas divididas. Traz clareza para essa disputa interna, porque nem sempre o dever e o desejo são inimigos, e nem sempre são conciliáveis, e é preciso sabedoria do céu para saber distinguir uma coisa da outra, porque há uma dor profunda em viver dividido, em fazer uma coisa pensando em outra, em cumprir o dever com o corpo enquanto o coração está em outro lugar, em sentir que, escolhendo um caminho, se está traindo o outro. São Gabriel traz paz a esse conflito. Que cada pessoa consiga enxergar com clareza o que é chamado verdadeiro e o que é apenas fuga, o que é sonho legítimo e o que é ilusão passageira, o que é responsabilidade que não pode ser abandonada e o que é peso que os outros colocaram sem direito. Que a confusão dê lugar ao discernimento que só vem do alto. Dá sabedoria, São Gabriel, para distinguir os deveres verdadeiros dos falsos deveres, porque há responsabilidades reais que fazem parte da vida e que devem ser honradas. Mas há também deveres que não são deveres de verdade, que são apenas expectativas dos outros, cobranças injustas, pesos que a pessoa carregou sem nunca ter escolhido. São Gabriel ajuda cada um a separar uns dos outros, que ninguém abandone o que é sua real responsabilidade, mas que ninguém continue prisioneiro de deveres que só existem na cabeça dos outros. Que a pessoa saiba honrar seus verdadeiros compromissos sem se anular por completo no processo. E dá coragem, São Gabriel, para quem descobre que também tem direito aos próprios desejos, porque há quem tenha aprendido que querer algo para si é egoísmo, que sempre colocou o próprio desejo por último, que se acostumou a achar que sua vontade não importa. São Gabriel liberta essas pessoas dessa mentira. Que entendam que também têm o direito de sonhar, de querer, de buscar aquilo que dá sentido às suas vidas. Que Deus não colocou desejos no coração humano por acaso, e que muitos desses desejos são justamente a voz do céu apontando o caminho. Que ninguém enterre para sempre aquilo que Deus plantou dentro de si. Mostra, São Gabriel, os caminhos onde dever e desejo podem caminhar juntos. Porque muitas vezes a pessoa acredita que precisa escolher um ou outro, quando na verdade existe um caminho onde os dois se encontram. Ilumina a criatividade de cada um para encontrar essas saídas, que descubram formas de honrar as responsabilidades sem matar os sonhos, que enxerguem possibilidades onde antes só viam impasse, que percebam que às vezes não é preciso abandonar tudo para seguir o coração, mas encontrar o caminho sábio onde as duas coisas cabem, no tempo certo e na medida certa. Traz paz, São Gabriel, para as escolhas que já foram feitas e não podem ser desfeitas. Porque há quem já tenha escolhido o dever e viva remoendo o desejo que abriu mão, que carrega o peso de um sonho que ficou pelo caminho, que se pergunta como teria sido se tivesse escolhido diferente. A esses, São Gabriel traz serenidade, que consigam ver o valor do caminho que escolheram, que reconheçam as bênçãos que vieram da escolha que fizeram e que, onde ainda for possível, resgatem parte daquele sonho antigo, porque muitas vezes o desejo do coração pode ser vivido de outras formas, mesmo mais tarde, mesmo em nova medida. E conduz, São Gabriel, cada pessoa desta oração para a escolha que traz paz verdadeira, não a paz passageira de agradar aos outros, não o alívio momentâneo de fugir das responsabilidades, mas a paz profunda de quem sabe que está no caminho certo, alinhado com a vontade de Deus e fiel a quem foi criado para ser. Que cada coração dividido encontre, enfim, a unidade. Que o dever e o desejo deixem de se guerrear e comecem a se harmonizar. Que ninguém precise mais viver rasgado por dentro, mas inteiro, em paz com as próprias escolhas
e confiante na direção que o céu apontou. São Gabriel Arcanjo, traz sabedoria e paz a cada coração dividido entre o dever e o desejo, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, me dá sabedoria para escolher o caminho certo e paz no meu coração. São Miguel Arcanjo, guerreiro que abre os caminhos travados e derruba os muros que prendem as bênçãos. Voltamos agora para ti com um clamor que muitos fazem sem entender o que está acontecendo em suas vidas. Há pessoas nesta oração que sentem que tudo emperra, que se esforçam, tentam, batalham, mas nada avança, que veem os outros progredindo enquanto elas continuam paradas no mesmo lugar, que têm a sensação de que existe algo travando a vida delas, um atraso que não faz sentido, uma barreira invisível que impede as bênçãos de chegarem. É contra esse atraso de vida que esta oração agora se levanta com toda a tua força. Há quem faça tudo certo e mesmo assim não veja resultado, que trabalha duro, mas não prospera, que se dedica, mas não é reconhecido, que tenta abrir portas que teimam em permanecer fechadas. Há quem sinta que a vida está estagnada, como se estivesse remando sem sair do lugar, como se houvesse uma força puxando para trás cada vez que tenta avançar. São Miguel, coloca a tua espada de luz sobre cada uma dessas vidas travadas. Corta toda a amarra que está prendendo o progresso, desfaz todo o bloqueio que está impedindo as bênçãos de fluírem. Que o que estava parado comece finalmente a se mover. Porque há atrasos que não são naturais. Há travas que não vêm do esforço insuficiente, mas de forças que trabalham para impedir. Há bênçãos que já estão preparadas pelo céu, mas que estão sendo retidas, bloqueadas, atrasadas por algo que precisa ser rompido. São Miguel, com a tua espada, rompe toda retenção sobre a vida de cada pessoa desta oração. Que aquilo que já era para ter chegado, chegue. Que as portas que deveriam estar abertas se abram. Que os caminhos que foram fechados sejam reabertos. Que nada nem ninguém segure por mais tempo aquilo que Deus já destinou para essas vidas. Quebra, São Miguel, todo o ciclo de atraso que se repete, porque há quem viva a mesma história vezes sem conta. A conquista que sempre escapa na última hora. A oportunidade que sempre se perde por pouco. O progresso que começa e sempre trava no meio do caminho. É como se houvesse um teto invisível que a pessoa nunca consegue ultrapassar. São Miguel, quebra esse teto. Rompe esse padrão de atraso que aprisiona tantas vidas. Que aquilo que sempre dava errado na última hora, agora dê certo. Que a bênção que sempre escapava agora se concretize. Que o ciclo de estagnação seja rompido de uma vez por todas. Afasta, São Miguel, toda a inveja e todo o olhar carregado lançado sobre as conquistas dessas pessoas. Porque há quem tenha o progresso travado pela inveja alheia. Pessoas que não suportam ver o outro crescer, que desejam secretamente o fracasso de quem está ao lado, que lançam palavras, pensamentos e intenções negativas sobre as bênçãos dos outros. São Miguel faz uma barreira de proteção sobre cada conquista, cada projeto, cada bênção das pessoas desta oração. Que nenhuma inveja tenha poder sobre o que Deus está construindo, que nenhum olhar carregado consiga travar o que o céu quer fazer prosperar. Que toda intenção negativa se volte vazia, sem alcançar o seu alvo. Desfaz, São Miguel, todo o trabalho oculto feito para prejudicar, porque há quem tenha a vida travada por forças espirituais que agem nas sombras, por amarras que foram lançadas, por males que foram desejados, por portas que foram abertas para a destruição. Com a tua espada, São Miguel, corta cada uma dessas amarras. Desfaz cada trabalho feito contra as pessoas desta oração. Que toda praga lançada seja quebrada. Que todo feitiço seja desfeito. Que toda força que não vem de Deus e que está travando essas vidas seja expulsa agora, pela tua autoridade de príncipe das milícias celestes. Que cada pessoa seja libertada de tudo o que aprendia sem que ela soubesse. Protege, São Miguel, o novo tempo que está começando, porque quando o atraso é quebrado e as bênçãos começam a fluir, o inimigo tenta atacar de novo, tenta travar outra vez, tenta roubar o que finalmente começou a chegar. Coloca a tua guarda sobre cada bênção que está sendo liberada nesta oração.
Que aquilo que começar a prosperar não seja travado de novo. Que as portas que se abrirem permaneçam abertas. Que o progresso que começar se sustente e cresça. Que ninguém volte à estagnação depois de ter finalmente começado a avançar, porque tua espada estará guardando cada passo do caminho. E enche, São Miguel, cada coração desta oração com a certeza de que o atraso tem prazo para acabar. Que ninguém perca a esperança justamente agora, quando a virada pode estar próxima. Que aquilo que parecia travado para sempre comece a se mover. Que as bênçãos retidas sejam liberadas. Que a vida que estava parada volte a fluir com força. Que cada pessoa que hoje se sente atrasada possa em breve testemunhar o quanto o céu estava preparando enquanto ela esperava. Rompe cada trava, derruba cada muro e liberta cada bênção que foi colocada sob a tua espada neste momento. São Miguel Arcanjo, quebra todo atraso de vida e libera as bênçãos que estavam travadas conforme cada pessoa foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel quebra todo atraso na minha vida e libera as minhas bênçãos. São Rafael Arcanjo, médico dos corações partidos, tu que sabes curar a dor que uma decepção amorosa deixa gravada na alma, voltamos agora o nosso olhar para ti, com um pedido que toca uma das feridas mais profundas do ser humano. Há pessoas nesta oração que foram feridas no amor, que abriram o coração e receberam dor em troca, que confiaram, se entregaram, amaram de verdade e foram traídas, abandonadas, magoadas por quem prometia ficar. É a esses corações partidos por uma decepção amorosa que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura curadora. Há quem carregue a dor de um amor que terminou e que ainda dói, como no primeiro dia. Que foi deixado sem explicação. Que descobriu uma traição que despedaçou tudo em que acreditava. Que deu o melhor de si e recebeu de volta o abandono. Há quem tenha o coração tão ferido que já nem acredita mais no amor. Que construiu muros para não ser machucado de novo. Que se fechou por medo de sofrer outra vez. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações partidos, toca com a tua mão de cura o lugar exato onde o amor virou ferida. Que a dor que ainda sangra comece finalmente a cicatrizar, porque poucas dores são tão profundas quanto a de um amor traído. É a dor de ter confiado em quem não merecia. É a dor de ter dividido a vida com alguém que depois foi embora. É a dor de ter feito planos que não vão se realizar. É a sensação de ter sido enganado, de não ter sido suficiente, de ter amado sozinho aquilo que acreditava ser de dois. São Rafael, alcança cada uma dessas dores. Que onde há despedaçamento, comece a haver reconstrução. Que o coração que se partiu volte a se inteirar, peça por peça pela tua intervenção restauradora. Cura, São Rafael, a autoestima que a decepção destruiu. Porque quem é ferido no amor, muitas vezes, começa a duvidar do próprio valor. Se pergunta o que fez de errado. Acredita que não foi bom o suficiente. Carrega a sensação de ter sido descartado, substituído, rejeitado. São Rafael, restaura o valor de cada uma dessas pessoas. Que entendam que o erro do outro não define o valor delas. Que a incapacidade de alguém de amar direito não diz nada sobre o quanto elas mereciam ser amadas. Que cada coração ferido reconheça a própria dignidade, o próprio valor, e saiba que é digno de um amor verdadeiro. Liberta São Rafael do rancor que a mágoa pode deixar, porque é natural que fique raiva de quem nos feriu, mas essa raiva, se ficar guardada, se torna um veneno que continua machucando quem a carrega. Há quem alimente por anos o ódio de quem partiu, que não consiga seguir em frente porque continua preso à mágoa. São Rafael, ajuda cada coração a se libertar desse peso. Que o perdão venha, não para inocentar quem errou, mas para libertar quem foi ferido. Que a pessoa que causou a dor deixe de ter poder sobre a vida de quem magoou. Que o coração se solte do passado para poder viver o presente. Liberta também, São Rafael, do medo de amar de novo, porque quem foi muito ferido tende a se fechar, a colocar barreiras,
a afastar as pessoas antes que elas possam machucar, a desistir do amor por medo de sofrer outra vez. E assim, tentando se proteger da dor, acaba se privando também da possibilidade de ser feliz. São Rafael cura esse medo. Que o coração ferido não se feche para sempre. Que a experiência ruim do passado não roube as boas possibilidades do futuro. Que cada pessoa consiga, no tempo certo, voltar a confiar, voltar a se abrir, voltar a acreditar que existe um amor verdadeiro esperando por ela. Cuida especialmente de quem ainda está no meio da dor recente, porque há quem tenha sido ferido há pouco e esteja atravessando os dias mais difíceis. Aqueles primeiros dias em que a ausência dói em cada canto, em que tudo lembra a pessoa que se foi, em que parece impossível imaginar que um dia a dor vai passar. São Rafael sustenta esses corações nessa fase tão dura, que não desesperem, que aguentem um dia de cada vez, que confiem que essa dor, por mais intensa que seja agora, não vai durar para sempre, que a cada dia, mesmo sem perceber, estarão um pouco mais perto da cura, com a tua mão os conduzindo. E devagar, São Rafael, no tempo que cada coração precisar, reconstrói o que a decepção destruiu. Que a ferida cicatrize sem deixar amargura. Que a pessoa aprenda com o que viveu sem se endurecer. Que reencontre a paz, a confiança e a certeza de que merece ser amada de verdade. Que aquilo que hoje é apenas dor um dia se transforme em sabedoria, em força, em maturidade para amar melhor. Que cada coração partido nesta oração encontre, pela tua intercessão, o caminho de volta para a inteireza, para a paz e para a esperança de um amor que não fere, mas que cuida. São Rafael Arcanjo, cura cada coração ferido por uma decepção amorosa e restaura a esperança de amar novamente, conforme cada um foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, cura o meu coração ferido e restaura a minha esperança no amor. São Gabriel Arcanjo, mensageiro dos sonhos que Deus não deixa morrer. Tu que reacendes a esperança onde ela parecia ter se apagado, chegamos agora ao momento final desta oração, trazendo diante de ti tudo aquilo que foi colocado nas mãos do céu ao longo deste tempo de fé. Trouxemos corações atormentados pelo medo do tempo que passa e pela angústia de envelhecer, e pedimos paz em cada fase da vida. Trouxemos feridas deixadas por traumas e acidentes, e pedimos a cura que devolve a segurança. Trouxemos talentos adormecidos que não sabiam por onde começar, e pedimos a coragem para florescer. Tudo isso foi entregue e nada foi esquecido pelo céu. Trouxemos as causas difíceis, os processos e as decisões que pesam sobre tantas vidas, e pedimos que a justiça prevalecesse. Trouxemos corações que transformaram a vida em pura obrigação, e pedimos que a alegria e a leveza fossem restauradas. Trouxemos as pessoas divididas entre o dever e o desejo, e pedimos a sabedoria que traz paz às escolhas. Trouxemos as vidas travadas pelo atraso, e pedimos que as bênçãos retidas fossem liberadas. Trouxemos os corações partidos por uma decepção amorosa, e pedimos a cura que reconstrói. Cada uma dessas intenções foi ouvida. Cada uma está agora nas mãos dos arcanjos do Senhor. E agora, São Gabriel, eu te peço que coloques o teu olhar sobre quem chegou até aqui, acreditando que já passou da hora dos seus sonhos. Porque há pessoas nesta oração que enterraram os próprios sonhos por acreditarem que é tarde demais, que dizem para si mesmas que aquilo não é mais para elas, que a idade passou, que a oportunidade se foi, que agora é hora de apenas se conformar, que olham para o que sonharam um dia e sentem apenas a tristeza de algo que nunca vai acontecer. A essas pessoas, São Gabriel anuncia que os sonhos de Deus não têm prazo de validade. Reacende, São Gabriel, cada sonho que foi dado por morto, porque para o céu não existe tarde demais. Há histórias na fé de pessoas que realizaram os maiores propósitos justamente quando o mundo dizia que já era tarde. Há sonhos que só se realizam depois de muita espera, porque precisavam do tempo certo para amadurecer. Que cada pessoa desta oração entenda que enquanto há vida, há sonho,
e enquanto há fé, há possibilidade. Sopra um fôlego novo sobre cada esperança que havia sido enterrada. Que os sonhos adormecidos despertem. Que aquilo que parecia impossível volte a parecer possível. Que ninguém saia desta oração conformado, mas renovado, com o coração pronto para acreditar de novo. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagrai agora cada pessoa que se uniu a esta corrente de fé. Cobri cada uma com a vossa proteção, com a vossa cura, com a vossa luz que reacende a esperança. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que a paz que supera todo entendimento guarde cada coração. Que a certeza de ser amado por Deus sustente cada passo dos próximos dias. E que quando os desafios voltarem como sempre voltam, cada um se lembre de que não caminha sozinho, de que há um exército do céu ao seu lado, de que o mesmo Deus que ouviu esta oração continua agindo mesmo quando não se vê. Que esta seja lembrada como a oração em que a esperança voltou a nascer. O momento em que um sonho enterrado voltou a respirar, em que um coração cansado encontrou fôlego novo, em que alguém que já tinha desistido voltou a acreditar. Levai, ó santos arcanjos, cada uma dessas intenções diante do trono do Altíssimo, e voltai com as respostas que cada coração espera. Confiamos, cremos, entregamos tudo nas mãos de Deus, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Escreva com fé nos comentários. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, reacendei os meus sonhos e renovai a minha esperança. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família de oração. Considere também se tornar membro para apoiar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa reacender uma meta de vida. Alguém que já acreditou que era tarde demais e que precisa ouvir que a hora de Deus ainda pode chegar. Que os santos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel abençoem você e a sua família. Juntos em oração somos mais fortes.